noite. Então, vamos lá, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 19. E eu quero apresentar para vocês o conceito bíblico do amigo do noivo, porque talvez você é novo aqui, novo na nossa comunidade, mas de qualquer forma é fundamental que a gente sempre lembre o porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Muita gente vê o que a gente faz e acha legal, mas pouca gente consegue ver o porquê que a gente faz o que a gente faz. E o nosso coração nesse dia é voltar a nossa atenção e concentrar o nosso foco no porquê que nós somos o que somos e no porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Por que que a gente prega Amigos do Noivo 18 anos nessa cidade? Por que que esse é o nome da nossa conferência? Porque amigo do noivo, de onde vem, como vivem, né? E todas essas questões. Eu queria mostrar para vocês que, biblicamente, o conceito do amigo do noivo só existe porque existe uma noiva. Não faz sentido haver um amigo se não houver também uma noiva. E nós, enquanto grupo, né, enquanto corpo de Cristo, como família de Deus, juntos nós somos a noiva de Cristo, ok? A noiva de Cristo, nós somos a igreja é noiva. E aqui, Apocalipse 19, a gente tem, né, a noiva ficou pronta para encontrar com Jesus. Aqui no glorioso retorno de Jesus, a gente tem a noiva pronta. Mas nós, juntos, somos a noiva. Você não é a igreja sozinho, amém? Você não é a igreja sozinho. Não basta você falar assim, a gente vai ficar... Vai ficar bom? Bom. Obrigado. Valeu? Opa. Valeu, obrigado. Então, cara, não adianta você falar assim, eu sou a igreja. Existe um aspecto da gente ser igreja, mas nós somos igreja. Você é a igreja, não isoladamente. A noiva é um coletivo de pessoas no tempo e na história. A igreja de Cristo é todo crente que já existiu ao longo dos anos. E a igreja de Cristo, quando ele olha, né, do céu para cima, ele vê uma noiva, uma igreja só. Os homens, né, eles articulam e dividem grupos e organizam as tribos da melhor maneira possível, e tudo isso é ok. Porém, existe apenas uma noiva do Cordeiro, uma noiva de Cristo, uma igreja. Então, se existe amigo do noivo, é porque existe uma noiva. E nós, coletivamente, somos a noiva de Cristo. Amém? Tudo bem até aqui? Amém ou não? Beleza, vocês estão aí? Já é. Nós somos a noiva, nós somos a igreja. E é interessante que esse aspecto de noiva é como ela aparece no fim da Bíblia. Ou seja, a identidade de noiva tem a ver com o ápice da maturidade. As últimas coisas sempre são aquelas mais importantes. E quando a noiva entra em ação, no fim dessa era, isso significa que ela entrou no ápice da sua identidade. Ela realmente entendeu quem ela é. Existem muitas outras formas de se identificar ao corpo de Cristo. É ou não é? Nós somos os filhos de Deus, não somos? Faz assim pelo menos. De vez em quando abaixa a máscara e faz assim, para eu poder ver que você está vivo aí, ok? Aí depois bota de novo. Ou então faz assim para eu poder perceber um pouquinho, porque eu não consigo ver a sua expressão direitinho por trás desse paninho. Mas nós somos os filhos de Deus, ok? Meninas, vocês são filhos de Deus, ok? Porque não tem a ver com gênero, tem a ver com identidade. Você é filho de Deus. Nós somos também o exército de Cristo, é ou não é? Né? Já posso escutar o exército de Deus. É legal quando a gente entra no modo exército de Deus, não é? Quando a gente bota aquelas roupas camufladas e sai para conquistar e discipular
Por aí, é muito legal. Essa é uma identidade da igreja. Essa é uma identidade, ok? Uma outra identidade legal é que nós somos os servos, né? Nós lavamos os pés uns dos outros. Nós seguimos o exemplo do Deus humilde que se ajoelha diante da sua própria criação para lavar os seus pés. Então, existe uma outra identidade. Nós somos os servos uns dos outros. Amém? Então, tudo isso são identidades nossas. Mas no fim dessa era, a igreja vai estar vivendo a plenitude de uma determinada identidade, que é a identidade da noiva. Não é as bodas do cordeiro que ele vai casar com os seus servos. Não é a boda do cordeiro que ele vai casar com o seu exército. Não é a boda do cordeiro que ele vai casar com seus filhos. As bodas do cordeiro é quando Jesus vai casar ou estar para sempre com a sua noiva. E isso fala de um determinado aspecto da nossa identidade, que é a plena confiança nas emoções de Deus por nós. Porque Ele é um noivo, nós podemos confiar que todo o seu coração é por nós. Porque Ele é um noivo, nós podemos saber que não existe nada que poderá nos separar do seu amor. E porque Ele é um noivo, nós podemos saber que Ele nos escolheu e nos elegeu para ser a sua companhia eterna. Porque Jesus nunca vai separar e casar de novo. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus nunca vai se divorciar. Jesus nunca vai repudiar. Jesus vem para casar com uma noiva. Agora a questão é, você vai entrar nessa identidade? Você vai confiar nas emoções de Deus por você? Porque quando a gente pensa em Deus, a gente pensa, Deus é meu pai. Deus, né, eu sou o seu servo. Eu sou seu filho. Mas e a confiança que nós precisamos ter nas profundas afeições que Ele sente por nós? Essa é a maturidade da igreja. É quando a igreja tem plena confiança do que Deus pensa e sente por ela e está pronta para possuir e experimentar essas emoções. Quando nós estivermos prontos para possuir ou para ser para Cristo uma companhia idônea, ou alguém preparado e adequado para estar com Ele eternamente, queridos, nós vamos ter entrado e acessado maturidade. No fim dessa era, obrigado, vai chegar as bodas do Cordeiro e a sua noiva vai estar pronta. Amém? Depois, em Apocalipse 22, a gente vai ver que é o Espírito e a noiva que dizem vem. Não é o Espírito e os filhos. Não é o Espírito e o exército. Não é o Espírito e os servos de Deus. É o Espírito e a noiva. Então, existe uma necessidade de que a gente entre na realidade de confiança no que Deus sente por nós. E que a gente experimente isso livremente. Essa é a questão da noiva, porque muitas pessoas levam para a questão romântica. Não tem nada a ver com romance, ok? Não tem a ver com o romance do pensamento que a gente tem sensual. Então, noivo de Cristo não tem a ver que a gente vai ter um encontro com Jesus, que a gente vai jantar à luz de velas, que nós vamos ser tipo best e tomar cafezinho juntos. Não, porque o relacionamento de noivo e noiva não tem ênfase necessariamente no romance, mas tem a ver com parceria. A grande sacada do relacionamento profundo entre um noivo e uma noiva é a parceria, é a unidade, não necessariamente o romance. O romance é um componente importante, mas a gente não vai entrar nesse aspecto hoje. Mas quando a gente pensa em noivo de Cristo, você fica assim pensando, será que Jesus vai me beijar? Sim, Ele vai te beijar, mas de um outro jeito. Ele vai se aproximar de você, não com nenhum tipo de conotação diferente, mas com uma conotação de que Ele está em busca de parceiros. Ele está em busca de amigos. Ele está em busca de intimidade e de relacionamento profundo. Então, maturidade é a identidade da igreja enquanto noiva. E se existe uma noiva
porque existe uma noiva, precisa haver amigos do noivo. Porque Jesus está trabalhando para se encontrar com uma igreja madura, é aí que está a necessidade de que hajam amigos, eu e você. Por quê? Porque o casamento, o relacionamento bíblico, ele possui uma terceira pessoa, que é o amigo do noivo. O amigo do noivo, ele sempre esteve presente em toda a narrativa bíblica. Por exemplo, quem foi que encontrou a esposa de Isaac? O principal amigo de Abraão. Quem preparou Esther para encontrar com o rei? O seu tio Mordecai, ok? Quando você vê o Cântico dos Cânticos, a noiva, ela tem um relacionamento com o noivo, mas sempre está presente as suas amigas. Quando a gente vê a parábola de Jesus em Mateus 25, a gente vê que existem 10 virgens, e essas 10 virgens não são 10 noivas, que Jesus casa com metade e não casa com metade. Essas são personagens que tipificam o amigo do noivo, ou alguém que faz parte da construção desse relacionamento. E se existe uma noiva, é necessário que hajam também amigos. E é por isso que nós estamos aqui para sentar nessa conferência, porque nós precisamos relembrar aquilo que Deus espera de nós. Em Apocalipse 19, a noiva, ela está pronta. Mas ela está pronta por quê? Porque ela se vestiu, estou lendo versículo 8, ela foi lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. E o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então aqui a gente tem o coletivo pronto por causa de atitudes individuais. Nós temos o coletivo pronto, a igreja pronta, a igreja madura, a igreja entrando na sua identidade por causa de atitudes minhas e suas. Porque você fez a sua parte, a igreja ficou pronta. Porque você não fez a sua parte, você atrasa. Por isso que o apóstolo Pedro vai ensinar a gente que é importante a gente não só amar, mas também apressar o dia do Senhor. Eu acredito que nós amamos e apressamos o glorioso dia do Senhor quando nós entendemos que ficamos prontos coletivamente, quando tomamos atitudes individuais que preparam a igreja. E queridos, aqui eu queria chamar a sua responsabilidade individual e dizer que você precisa se despertar para a sua missão individual. Não basta só você estar curtindo muito ser um membro da base e participar de uma atmosfera legal de adoração, ou de participar de uma comunidade que a gente ensina valores bíblicos, que a gente é bom de Bíblia e teologia. Você precisa assumir a sua parte, não só de ansiar por Maranata, mas por trabalhar por Maranata. Individualmente, nós somos amigos do noivo. Os amigos do noivo são aqueles que lidam com a igreja a fim de que ela se encontre pronta para o encontro com Cristo. Como que nós fazemos isso? Nós fazemos isso, querido, toda vez que você senta com alguém e você instrui aquela pessoa a se tornar cada vez mais parecido com Jesus, você está avançando. Só que quando você não faz isso e fica na expectativa de que alguém faça isso com você, você não é só um problema para outra pessoa, como você também não avança o processo. Então, nós precisamos entender que precisamos de alguém que sente conosco para que a gente seja preparado, mas nós também precisamos sentar com alguém e prepará-los. Quando que eu estou pronto para fazer isso? Você não precisa concluir teologia, mas o pouco que você sabe na vida de alguém que ainda não sabe nada, já é tudo. Então não espere chegar num determinado ponto, comece a repassar aquilo que já aconteceu com você. Porque a gente às vezes fica pensando assim, cara, eu ainda não sou pronto para ser um amigo do noivo e lidar com a igreja, eu não sei ainda como que eu posso, multiplicar e investir na vida de alguém, ou ajudar na transformação e no processo da vida de alguém. Eu sei que uma mulher, depois do seu 5º divórcio, casada ou junto com alguém,
que não era o seu marido, teve um encontro com Jesus. E ela falou só daquela pequena experiência que ela teve. E uma cidade inteira ouviu a proclamação do Evangelho. João capítulo 4. Porque ela não concluiu teologia, ela encontrou Jesus. E ela preparou outras pessoas para encontrar com Jesus. Essa é a missão do amigo do noivo, que você nunca vai se sentir pronto, mas se você fizer aquilo que é o pouco que está diante de ti, nós vamos preparar um povo para se encontrar com Deus. Queridos, a palavra de Deus fala em Lucas que ele está com a mão na maçaneta, e eu não conheço ninguém que esteja pronto para que essa porta se abra e nossos olhos vejam a glória e a presença desse homem que está vindo. Nós não fazemos ideia do que está por trás dessa porta. Mas, queridos, é hora de nós nos prepararmos. É hora de você entrar na sua identidade. É hora de você entender que sim, vamos passar uma eternidade juntos com Jesus e vai ser muito legal, mas Jesus vem para uma noiva pronta. Jesus não vem numa hora marcada, ele vem para uma igreja pronta, para uma igreja madura. Jesus não vem tipo assim, que droga, fica rolando o Instagram assim porque está entediado. Jesus vem para a maturidade, Jesus vem para uma resposta de um sim, e ele vem não ao som do silêncio, mas ele vem à resposta de uma igreja que clama: Maranata, nós te desejamos no nosso meio. Sabe, quantas pessoas não falariam assim: Jesus, eu amo a ideia de que você está vindo, mas será que não dá para você esperar um pouquinho, porque eu tenho tanta coisa legal para viver ainda? Sabe, o anseio da noiva e a maturidade da noiva passa a acontecer e a existir quando nós entramos na identidade de que nada está bem enquanto Ele não estiver aqui. É o anseio pela presença manifesta de Deus. Você não só prepara a igreja quando você senta com alguém, esse é um aspecto fundamental, mas você prepara a terra e a igreja para poder receber Jesus quando você se une àquilo que o Espírito está clamando. O Espírito está clamando Maranata. O que a igreja está clamando? O que você está pedindo? Deus, abençoa a minha vidinha média. Deus, eu quero um varão. Deus, eu quero um emprego. Deus, sabe, tudo isso é importante, mas o que Deus quer é morar entre nós. Deus quer fazer a sua casa, o seu tabernáculo no meio dos homens, e para isso Ele está em busca de um povo que esteja pedindo a mesma coisa que o Espírito está. Sabe, intercessão, como o Marcão nos ensinou durante esse tempo, intercessão nada mais é do que concordar com o que Deus está pedindo para a gente pedir para Ele. Deus quer que você peça alguma coisa, e aí você pede aquilo que Ele quer. Isso é intercessão. O que Deus quer? Deus quer morar entre nós. Deus não quer te levar para o céu, Deus quer trazer o céu para a terra. Deus quer vir com todos os seus anjos, com todos os santos, com fogo, com glória, ao som do arcanjo, abrir os céus, transformar novos céus em nova terra, destruir toda maldade, toda perversidade, toda destruição, destruir toda iniquidade, pecado. Deus quer morar na terra, e Ele está em busca de um grupo de pessoas que queiram a mesma coisa. Enquanto a nossa expectativa for morar o mais confortável no meio do caos, a gente vai morar o mais confortável no meio do caos. Mas Deus está em busca de um grupo de pessoas que não queira morar mais confortável no meio do caos, enquanto Ele não estiver aqui para restaurar todas as coisas. E esse é o ponto de tudo que nós fazemos. Nós existimos, a base existe por causa da presença de Deus. É o nosso porquê maior de tudo, a presença. Se nós não tivermos presença, nós não temos nada. Fecha a porta, acaba a igreja e vai todo mundo embora, brincar de viver o que quiser viver. Mas nós existimos por causa de um anseio maranata que precisa haver e queimar nos nossos corações. Ok, como que isso passa de uma pessoa para outra? É quando o fogo do meu coração encosta no fogo do seu coração, e nós passamos a viver na mesma dimensão e na mesma comunhão dos corações ardentes. Deus está em busca de amigos, primeiro porque essa é a identidade da noiva.
Se nós somos noiva, existe a necessidade de amigos, pessoas que trabalham individualmente para apresentar para Jesus uma igreja preparada. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar esse nosso primeiro TED com um versículo muito lindo. Oh, Jesus, faz isso nas nossas vidas, Pai. 2 Coríntios 3. Pai, nós precisamos que o Senhor levante. Na verdade, eu queria ler João, não 1 Coríntios. Ok, João capítulo 3, nós vamos ler o versículo do amigo do noivo. Pai, nós precisamos, faz isso no nosso meio. João capítulo 3, eu vou ler do 27 adiante, diz o seguinte: o homem só pode receber aquilo que lhe for dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que eu vos disse, que eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele, ou eu sou um precursor dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha, e agora ela está completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Sabe, porque no fim existe uma noiva pronta, agora é necessário que hajam amigos do noivo. Pessoas que recebam isso do céu, porque ninguém pode ter nada se não for dado diretamente do céu. Você está aqui para a gente passar um dia inteiro para que Deus derrame algo do céu no seu coração. E esse poder que Ele quer derramar sobre as nossas vidas nesse dia é o anseio por ver Jesus voltar e fazer as nossas vidas girar em torno dessa mensagem. E aí então eu faço justiça porque Jesus está voltando. Eu proclamo o Evangelho porque Jesus está voltando. Eu faço discípulos porque Jesus está voltando. Eu ensino a Bíblia porque Jesus está voltando. Nós mobilizamos oração 24 horas por dia porque Jesus está voltando. Ele é o centro de todas as coisas, é a sua presença entre nós, o centro que faz todas as coisas acontecerem. Amém? Amém, glória a Deus. Michel.